Quero falar essa noite sobre origem. Porque não adianta nada nós falarmos sobre um monte de coisa se nós não sabemos a nossa origem. Se nós não entendemos quem somos, de onde viemos, nunca vamos saber para onde vamos. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 8, que porque dele, por ele e para ele são todas as... Porque dele é a origem, por ele é propósito e para ele é destino. Nós nunca vamos saber quem somos e para onde vamos se nós não soubermos a nossa origem. Falar sobre origem é falar sobre muitas perguntas. Quem aqui quando criança nunca fez a pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é verdade? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu quando era criança me perguntava isso direto para minha mãe. Porque falar sobre origem, meu irmão e minha irmã, é falar sobre o princípio das coisas. A ciência conta um princípio, a palavra do Senhor conta um princípio. Cada pessoa entende um princípio de como surgiu as coisas. Mas essa noite eu não quero falar de ciência, eu quero falar da palavra, amém? E eu quero falar da origem. Mas de que origem? Da origem da igreja. Porque nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja. Tem igreja do Senhor Jesus Cristo aqui essa noite? Tem igreja do Senhor Jesus Cristo aqui essa noite? Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E da onde que surgiu esse negócio? Da onde que surgiu esse negócio chamado igreja? Vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em dois textos. Primeiro se encontra em Lucas, capítulo 24. Conforme você for encontrando, se coloque em pé, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o verso de número 49. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ler de novo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler mais um texto, um pouquinho mais para frente, Tiago, quase pertinho de Apocalipse. Tiago, capítulo 1, o verso de número 27. É o segundo texto que nós vamos estar lendo. Tiago 1, 27 diz o seguinte: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu vou estar lendo de novo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Só até aí oremos. Pai, eu recebi uma oração poderosa pela minha vida, e nessa hora eu quero orar pela sua igreja, para que a palavra que nós lemos e que vamos explanar agora seja, Pai, ó Deus, uma palavra que traga motivação, seja uma palavra que traga, Pai, ó Deus, incentivo, seja uma palavra que traga alinhamento, seja uma palavra que traga despertamento, seja uma palavra que traga sabedoria, conhecimento, e seja uma palavra que traga ação, para que nós possamos não só apenas sermos bons ouvintes, mas praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Então o tema dessa noite que nós vamos estar falando é a origem da igreja. Ou seja, a minha origem é a sua. Nós somos a igreja.
Surgem então algumas perguntas. Não sei se você já se perguntou isso. Quem inventou a religião? Quem inventou a igreja? Eu não sei se já perguntaram isso para você, ou se você já se perguntou. Quem inventou a religião? Religião é coisa de homem. Deus não habita na religião. Não sei quantos já ouviram isso. Igreja é coisa de ser humano. Deus não criou igreja. Deus não precisa de igreja. Não sei quantos já ouviram isso. Quantos já ouviram alguma coisa parecida? Bastante gente. Quem inventou a religião? Quem inventou a igreja? E há quem diga que religião é coisa de gente tonta. Não sei se você já ouviu isso também. Religião é coisa de gente tonta. Gente que não tem o que fazer. Tem um educador chamado Mário Sérgio Cortella, e um livro que eu li dele, ele escreveu um negócio fantástico. Ele escreveu o seguinte: religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. Fala para a pessoa que está do seu lado: religião não é coisa de gente tonta. É coisa de gente. Pergunta para ela: você é gente? Se ela for gente como a gente, ela está no lugar certo, amém? Então, meu querido, minha querida, preste atenção. Religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. Agora, gente tonta tem em todo lugar, vamos dizer a verdade. Gente tonta tem na faculdade, gente tonta tem no futebol, gente tonta tem na escola, gente tonta tem no trabalho, gente tonta tem em todo lugar. Gente tonta também tem na igreja, gente tonta também tem na religião, mas não é só na religião, amém? Vocês concordam comigo essa noite? Gente tonta tem em todo lugar, não é só na igreja, não é só na religião. Por isso, meu querido, que religião é coisa de gente. E a gente não pode falar que só tem gente tonta na religião. Isso é uma besteira dizer isso. Uma vez eu ouvi dizer, uma pessoa estava conversando com outra, e essa pessoa falou para ela assim: olha, esse negócio de cristianismo aí é coisa para gente burro, gente que não estuda. Aí essa pessoa ouviu e falou assim: não, coisa de gente que não estuda? Gente burra? Não, eu não concordo. Por que não? Porque veja bem, burro é quem é o seu próprio Deus, que não acredita que existe algo maior, mais forte, mais poderoso. Burro é quem acredita que as coisas aconteceram na explosão do nada. Burro é quem acredita em tudo e não acredita em Deus. E certa feita, um pastor de jovens, eu e o Nicolas estávamos conversando, falando: se cristianismo é coisa de gente burra, Isaac Newton era burro, porque ele era cristão. Albert Einstein era burro, porque ele era cristão. Então fala para a pessoa que está do seu lado aí: ser cristão não é coisa de gente burra, não. Ela é coisa de gente inteligente. Tem cristão aqui essa noite? Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, é sobre isso que eu quero falar, sobre a nossa origem. Nós lemos 2 textos poderosos aqui. E falar da origem da igreja, nós entendemos algumas coisas. Algumas pessoas afirmam que Jesus não veio criar uma igreja, Jesus veio criar um movimento. Algumas pessoas afirmam isso. Um movimento parecido com o de João Batista naquela época. Mas eu ouso afirmar para vocês essa noite que Jesus era um judeu praticante, ele tinha uma religião, ele era rabino, a Bíblia fala que ele era mestre, assim como os outros que já existiam naquela época. Então Jesus, ele tinha uma religião, e naquela época era a religião judaica. O cristianismo surgiu depois da morte dele. Meu querido, se você for parar para analisar, Mateus capítulo 5, verso 17, vai dizer que Jesus não veio abolir as coisas, ele veio cumprir as coisas. Ele não veio mudar a lei, os profetas, a religião daquela época, ele veio cumprir aquelas coisas. Jesus, ele foi um judeu praticante, ele tinha uma religião.
E no texto que nós lemos, ele pede aos discípulos para permanecerem em Jerusalém, para que a promessa se cumpra sobre a vida daqueles discípulos naquela época, com a descida do Espírito Santo. E ali, naquela pequena igreja de 120 pessoas, primeira igreja que estava surgindo ali, emergindo ali, o Espírito desce e começa o avanço da igreja, começa o avanço do cristianismo, começa o avanço que chegou até nós. Meu irmão, minha irmã, o que nós conhecemos como Pentecostes reunia ali cerca de 120 pessoas em Jerusalém. Atos 1,15 vai falar sobre isso, a quantidade de pessoas que estava reunida ali na primeira igreja de Cristo. Por isso que eu falo que a primeira igreja de Cristo não era apenas uma religião, era uma igreja viva, era uma igreja atuante. Não era apenas uma pessoa que ia lá na sinagoga, entregava uma pombinha e ia embora, porque o sacerdote ia sacrificar aquela pombinha para perdoar os pecados. Não, a igreja de Cristo, a primeira igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que acolhia as viúvas, era uma igreja que cuidava dos órfãos, era uma igreja que cuidava dos necessitados. Era uma igreja que tinha uma graça de cair na comunidade, a comunidade olhava aquela igreja com olhos de que eu quero fazer parte desse negócio. Hoje, meu irmão, será que as pessoas da nossa vizinhança olham para nós e falam, eu quero fazer parte dessa igreja, porque lá eu sinto Deus, o amor de Deus, a graça de Deus? Ou será que se a gente fechar a igreja hoje aqui, fechar as portas, ir embora, sumir de Praia Grande, ninguém vai sentir falta? A igreja de Atos era uma igreja contagiante, uma igreja vibrante. Não era um bando de crente que chegava, sentava no culto, ficava com cara de delegado. Era uma igreja vibrante, contagiante. Era uma igreja que com certeza dava glória a Deus na palavra, aplaudia a presença do Senhor. Meu querido e minha querida, o estilo de vida da primeira igreja, eles tinham unidade, eles tinham amor. Havia na vida deles unidade, amor, poder, porque desceu sobre eles poder de Deus. Poder. Meu querido, minha querida, nesse grupo de cristãos tinham características poderosas que mostrava claramente que a igreja fazia uma diferença grande no mundo perturbado por Roma, por mundo perturbado pelos poderes opressores do Império Romano e pelo helenismo da Grécia, a mistura de religiões da Grécia. E era uma igreja que fazia diferença ali. E é importante a gente observar uma coisa, que após o derramado do Espírito Santo, a igreja começou a funcionar naturalmente, de uma forma natural, e a igreja, ela crescia, sem forçação de barra, sem precisar bater meta, era algo que Deus ia acrescentando dia após dia. Meu irmão, minha irmã, quantos vídeos da internet eu vi de pastores oprimindo outros líderes, para bater meta, pastores oprimindo supervisores, bispos oprimindo pessoas, para formar pastores, para abrir igreja. Não, a igreja primitiva, a primeira igreja de Deus que foi plantada, ela foi ali crescendo naturalmente. Sabe por quê? Onde Deus está, o sobrenatural acontece de forma natural. Acho que você não entendeu. Onde Deus está, o sobrenatural acontece de uma forma bem natural. Você pode aplaudir Deus por isso? Aleluia. E era uma igreja que crescia num mundo perturbado, porque não era fácil aquela época também. A gente acha que essa época nossa aqui é difícil, não é verdade? Quantos acham que nossa época aqui é difícil? Está difícil as coisas. Eu já ouvi um monte de gente falar, pastor, não quero ter mais filho não, esse mundo está difícil. Pastor, não quero mexer com certas coisas não, esse mundo aqui está horrível. Naquela época ela era pior, sabia? Vamos voltar um pouquinho na história aqui. Vamos imaginar que nós somos a igreja primitiva. Roma está governando aqui Praia Grande, um exemplo. Roma está governando Praia Grande.
Aí, de repente, chega uma legião de soldados romanos aqui no nosso bairro do Mirim. E aí os soldados precisam dormir em algum lugar, em alguma casa. E aí eles começam a bater nas portas aí da casa de vocês. E se você não recebeu o soldado, você sofre um duro castigo, podendo ser até crucificado em alguma situação. Se o soldado quer comida, você tem que dar comida para ele. Se o soldado quer tomar banho, você tem que deixar ele tomar banho. Se ele quer a sua água, você tem que dar água para ele. Você é obrigado a servir Roma. Roma passa a oprimir. E Roma ganhava por causa do exército, e era muita gente. Muita gente. Então ficava 2, 3 soldados em casa a casa. Se o soldado quisesse dar uma desestressada com sua filha, com seu filho, você tinha que fazer o quê? Ceder. Ou senão você era preso, apanhava. Era um negócio terrível. E você só tinha que assistir tudo caladinho. Acontece isso hoje? Você deixa entrar alguém na sua casa para fazer essas coisas? Você deixa? Aquela época era pior que hoje. Quando o negócio piorar mais um pouquinho, Jesus volta. E está caminhando para isso. Mas a igreja precisa se manifestar. Porque o mesmo Espírito que desceu naquela época, desceu hoje aqui. O mesmo Deus daquela época é o Deus daqui. E eu creio que se você entender a sua origem, você entender o que é igreja, você vai entender e vai fluir no que Deus quer de você. Em nome de Jesus. Então a igreja crescia naturalmente. Vocês estão comigo aqui? Amém? Estão comigo aqui? A igreja crescia naturalmente. Em Atos capítulo 5, verso 42, a igreja se expandia. Então não tinha só culto na igreja, no templo físico. Tinha culto nas casas. Já existiam células. Atos 5,42 vai dizer que dos finais de semana eles se reuniam no templo. E aí, na semana, eles se reuniam nas casas. Já existia célula naquela época. Só não tinha o nome de célula. Mas a ideia era a mesma. Reunião nos lares para atrair os vizinhos, a comunidade. Já existia naquela época. Meu querido, a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra e a operação do Espírito Santo naquela igreja era como se fosse um imã de atrair pessoas. Meu irmão, minha irmã, era como se fosse um imã. Quantos já viram um imã aqui? Pensa comigo. O poder e a obra de Jesus, do Espírito Santo, atraía pessoas àquela igreja como se fosse um imã. E o imã, ele tem um poder magnético muito grande. Era isso que aquela igreja fazia. Ela era tão cheia de Deus que atraía pessoas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, carinhosamente: o seu cristianismo está atraindo pessoas ou está afastando pessoas? Pergunta para a pessoa que está atrás de você, carinhosamente: o seu cristianismo está atraindo pessoas ou está afastando pessoas? E é interessante que as pessoas eram atraídas àquela igreja, atraía as pessoas que eram de fora, e aquelas pessoas iam se tornando a assembleia dos chamados para fora. Olha que interessante. E a origem da igreja se dá então em 3 momentos. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre os 3 momentos que é da origem da igreja. Tudo começa com o fundador, amém? A igreja metodista, ela tem um fundador. A igreja batista tem um fundador. A igreja assembleia tem um fundador. A igreja católica teve um fundador. E a igreja de Cristo também teve um fundador. Quem foi o fundador da primeira igreja, ou da maior igreja? Da igreja universal, não do reino de Deus, mas da igreja que está espalhada globalmente. Quem foi esse fundador? Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 18. É o primeiro momento
seu fundador. Mateus 16:18 diz assim: também eu te digo, palavras de Jesus a Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica, ao olhar esse versículo, diz que o primeiro fundador da igreja foi Pedro. Mas eu prefiro ficar com o que Pedro diz. Aqui Jesus chama Pedro de pedra. Mas Pedro, lá na carta dele, ele escreve que todos os crentes são pedras vivas. Então, o que significa esse versículo? Veja bem, Jesus disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja. Então, o fundador não é Pedro, o fundador é Jesus. Aqui é antes do Atos acontecer, antes do Pentecoste acontecer. Jesus chama um discípulo e fala: olha, sobre os discípulos eu vou edificar a minha igreja. Sobre os cristãos eu vou edificar a minha igreja. Sobre aqueles que creem no meu nome, eu edificarei a minha igreja. Então o fundador da igreja é Jesus Cristo. Você pode aplaudir Ele por isso essa noite? Então, meu querido, quando alguém perguntar para você quem inventou esse negócio de igreja, você enche a sua boca e diz assim: Jesus é o nome dele, Cristo é a missão dele, e Senhor é a posição dele, o fundador da nossa igreja. O fundador da nossa igreja. Igreja não é invenção humana não, meu querido, é invenção celestial. Ainda que tenha alguém que esteja deturpando a igreja, ela não foi inventada por homens. Ela foi inventada por Cristo. O fundador da igreja é Jesus. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Meu querido, minha querida, eu amo John Wesley. Eu admiro John Wesley, o fundador da nossa igreja. Ele foi um cara que ganhou a Inglaterra para Jesus. Eu admiro esse cara. Mas essa igreja aqui não é dele não. E nem minha. Eu faço parte dela, mas ela não é minha. O Betão faz parte dela, mas ela não é dele. Essa igreja aqui é de Jesus. Você pode aplaudir ele mais uma vez? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, igreja é bênção. Jesus inventou esse negócio. Por isso que está vivo até hoje. Por isso que está vivo até hoje. Anderson Freire que fala: estão tentando derrubar a igreja. Mas para derrubar a igreja precisa derrubar o dono dela. E é impossível derrubar aquele que já ressuscitou. É impossível. É impossível. Meu querido, você está aqui comigo? Quem edifica a igreja, fica claro que é Cristo. Ele disse isso enquanto ele estava preparando os discípulos que queriam dar continuidade ao movimento dele antes da sua morte na cruz, antes de haver igreja primitiva. Jesus veio ao mundo, meu irmão, minha irmã, para salvar os perdidos e reunir esses perdidos em um organismo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, ela é um corpo de Cristo, um corpo vivo e atuante, na qual Cristo é a cabeça, é o dono, o fundador dela. Meu querido, a igreja não é uma organização apenas, ela é um organismo onde deve haver unidade e interdependência. Não independência, mas interdependência, onde um precisa do outro. Então, falar para a pessoa que está do seu lado: eu cuido de você. Você cuida de mim, Deus cuida de nós. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Segundo momento, então o primeiro momento é o fundador, que é Jesus. O segundo momento, aonde começou a primeira igreja? Atos capítulo 20, verso 28. Segundo momento, a sua origem. Atos 20,
verso 28. Atos 20, 28. A origem da igreja. Atendei-vos por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Hoje nós vamos estar aqui ceando, e o cálice representa o quê? O sangue de Cristo. Onde começou a igreja? Qual é a origem da igreja? Onde começou a primeira igreja? Não foi lá em Atos, foi na cruz do Calvário. O versículo diz que a primeira igreja começou comprada com o sangue do Calvário. Tem música que a gente canta que a gente nem sabe o que está cantando. Eu falei isso de manhã. A gente canta: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A igreja, a origem da igreja, a igreja começa na cruz do Calvário. Meu querido e minha querida, existem opiniões diversas e diferentes de teólogos e historiadores sobre o assunto quando a igreja começou, mas a Bíblia é no verso 8 que ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Meu querido, alguns comparam a igreja ao povo de Israel do Antigo Testamento e dão a entender que a igreja surgiu naquela época. Mas naquela época não existia igreja, existia tenda. E naquela tenda não era todo mundo que entrava para buscar Deus. Então aquilo não era igreja. Era um sacerdote que entrava para levar o sacrifício de um e de outro. Aquilo não era uma igreja. Era um templo? Era, mas não era igreja. Alguns historiadores dizem que a igreja teve início quando Jesus Cristo nasceu. Outros ainda dizem que a igreja começou quando Jesus se manifestou na cruz. E há os que afirmam que o surgimento da igreja foi no Pentecostes. Mas aqui no livro de Atos nós lemos, Paulo fala à igreja em Éfeso, e note que o texto afirma que a igreja de Deus foi comprada com o sangue de Cristo. Então foi na cruz que Deus iniciou o processo de reunir pessoas para formar uma comunidade, uma igreja perdoada, transformada, sacrificando para isso a vida do seu filho Jesus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Lá em João diz que quando o Senhor Jesus Cristo fosse levantado, Ele atrairia a muitos. E foi na igreja, na cruz que a igreja começou. Pela cruz Ele nos chamou. Seu povo, sua igreja. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Foi na cruz que Deus iniciou esse processo, meu irmão, minha irmã. Podemos dizer que embrionariamente, né? Ou seja, a gênesis, o início, a origem, a igreja estava sendo preparada lá no Antigo Testamento. Mas ela teve a gestação durante o ministério de Jesus. A igreja era um embrião lá no Antigo Testamento. A igreja virou um neném, um feto no ministério de Jesus. E a igreja nasceu lá na cruz. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Amém? E no dia de Pentecostes, foi que esse neném começou a andar. Foi que esse neném começou a crescer. Foi que esse neném começou a amadurecer. E hoje, 2017... somos em 2 bilhões e 100 de cristãos no mundo. Por causa de 120 pessoas. O evangelho tem se espalhado. 2 bilhões. 2 bilhões. Glórias a Deus por isso.
Meu irmão, minha irmã, em Pentecostes a igreja estava sendo preparada para enfrentar o mundo. Por isso que o livro de Atos, ele é poderoso. A gente aprender a ser igreja. A gente deveria ler, antes de querer ler a Bíblia toda, ler mais o livro de Atos. E falar assim: Senhor Jesus, eu quero viver isso. Deus, me ensina a viver esse negócio. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser esse tipo de gente. Quero ser esse tipo de igreja. Terceiro e último momento. Então, primeiro momento eu falei do seu fundador, que é Jesus Cristo. Segundo momento eu falei da sua origem, que é na cruz. E no terceiro momento, eu quero falar sobre a sua composição. Quem são essas pessoas que participam dessa igreja? Da origem. Estão aqui comigo? 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. O capítulo todo é muito poderoso, mas eu quero ler apenas um versículo. O verso 11. 1 Coríntios 6, 11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O terceiro momento então mostra que a composição, a membresia da igreja de Deus, a membresia da igreja de Cristo espalhada pela face da terra, é uma membresia de pessoas que foram lavadas, foram remidas, foram santificadas, foram justificadas pelo nome e pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo. Pessoas cuja o rol celeste, seus nomes estão escritos. Meu irmão, minha irmã, a composição da igreja de Deus é a composição daqueles que foram chamados por Deus. Hoje as pessoas estão distorcendo muito. As pessoas estão achando que a igreja é um lugar onde o crente entra pobre e sai rico, sai empresário. Mas isso não é igreja não. Fala para a pessoa que está dizendo, isso não é igreja não. Isso pode ser qualquer coisa. Agência de emprego, agência bancária, agência de empréstimo, mas igreja não é não. Sabe por quê? Você está com a sua Bíblia aberta ainda em 1 Coríntios, capítulo 6? Fecha não. Você vai ver lá no capítulo 6, a partir do verso 7, 8, eu não sei muito bem, mas você pode acompanhar aí. A função da igreja é transformar pessoas desacreditadas, desorientadas, perdidas. Você vai ver aí no capítulo 6, pessoas que eram homossexuais, pessoas que eram embriagados, pessoas que eram ladrões, pessoas de toda estirpe, estão falando aí no versículo, e entraram na igreja, e essa aqui de Corinto, e Paulo fala, olha, o verso 11 que nós lemos, vocês eram assim, mas agora vocês não são mais, vocês foram lavados, santificados e justificados para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que a igreja faz, Teresa? Transforma vidas. O que a igreja faz? Muda realidades. O que a igreja faz? Transforma destinos. É isso que a igreja faz. E se a igreja não faz isso, igreja ela não é. Muitas pessoas confundem igreja com casa lotérica, onde a gente vai fazer uma fezinha e ver o que acontece. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo é um lugar de transformação, onde a gente entra mentiroso e para de mentir, onde a gente entra um picareta e para de ser pilantra, onde a gente entra alcoólatra e para de beber, onde a gente entra viciado, prostituto, miserável, e Deus transforma a gente. A igreja é uma agência de transformação. Porém, entretanto, todavia, há pessoas que falam, não preciso ir para a igreja, eu não roubo, não bebo, não mato, não fumo, não faço mal para ninguém. Mas ainda assim você precisa ser salvo.
Ainda assim você precisa de um Salvador. Ainda assim você precisa de um Senhor sobre a sua vida. Porque para quem está perdido, meu irmão, mesmo bonzinho, qualquer caminho serve. Meu irmão, ser bonzinho não garante o céu. Tem um ditado que diz que o inferno está cheio de pessoas com boas E eu já quero dizer para você, eu sou uma pessoa que não tenho boa intenção nenhuma. Eu tenho simplesmente o desejo de obedecer a Deus. É isso que eu tenho. Pastor, é um homem de boas intenções. Não, eu não sou. Eu sou uma pessoa temente à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que para mim ir para o céu, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida. Se para mim ir para o céu eu preciso de um Senhor, de um Salvador, eu tenho que ter um Senhor e um Salvador sobre a minha vida. Eu não sou um cara de boas intenções, eu sou um cara da palavra. Pastor, eu é cheio de boa, não sou. Eu nem me acho bonzinho. Como Paulo fala, às vezes eu me acho o pior dos pecadores. Mas eu preciso da graça de Deus. Eu preciso de um Senhor que salve a minha vida. Porque eu não consigo me salvar. Pelo contrário, se eu for deixar a minha vida por minha conta, ela vai ir de mal a pior. Não sei se a sua é assim, mas a minha é. Se eu deixar a vida me levar, a vida leva eu, estou ferrado. Por isso que eu deixei a minha vida nas mãos de Deus. Por isso que a minha vida, se eu morrer agora, se me der um aneurisma, um ataque epilético aqui, eu bater minha cabeça que morrer, traumatismo, eu vou para o céu. Porque minha vida é de Deus, a minha vida não é mais minha. Hoje eu falei na escola ministerial, o Espírito Santo só enche aquele que quer ser cadáver. Falei hoje na escola ministerial. Maluquice é essa, pastor? É coisa maluca mesmo. Porque depois que a gente recebe Deus, não é a gente que manda mais nada, a gente é um morto-vivo. Quem manda é Deus. Para que a gente tenha vida de verdade, Ele precisa comandar a nossa vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você já entregou a sua vida para Deus? Fala para ela, mas não me engana não, fala a verdade. Eu lembro de uma canção bem antiga do irmão Lázaro. Tinha uma música que ele falava assim, onde quem é a sua vida? A minha vida é de Deus. Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é a sua vida? Tem gente que nem responde. Meu querido, minha querida, eu não sei você, eu não posso falar por você, mas o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala, e eu creio na Bíblia, que Ele vai vir buscar uma igreja, não é pessoas isoladas, é uma igreja, e para ser igreja, precisa obedecer a direção da cabeça, porque corpo sem cabeça, Elisângela, é mula sem cabeça, é verdade? Não existe igreja sem cabeça, e cabeça da igreja é Jesus, e quem dirige o corpo? Quem dirige o corpo? Onde que está o cérebro? Na barriga? Hein? Tem gente que tem o rei na barriga, né? Mas a igreja precisa ter o rei como cabeça. Você pode aplaudir ele por isso? Então os membros da igreja de Deus, espalhada pelo mundo, pelo planeta Terra, é uma reunião, é uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus, lavadas, santificadas, justificadas no nome de Jesus. E a verdadeira igreja de Cristo é um grupo de pessoas chamadas, separadas por Deus, que creem no Filho, que andam no poder do Espírito e que se reúnem regularmente para adorar, para aprender, para servir, para apoiar mutuamente e para proclamar, sair para proclamar as verdades desse reino. Meu irmão, minha irmã, igreja é isso. Eu vou repetir aqui, Jesus não vai vir buscar uma pessoa.
Ele vai vir buscar uma igreja. Então para com esse negócio de que igreja é invenção humana, de que igreja não é de Deus, de que eu quero ser crente do meu jeito sem precisar ir na igreja. Para com isso. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja sem manchas, sem rugas, sem mácula, uma igreja que passa pelo fogo, é tratada, é cuidada, é temperada com sal, recebe a luz e vai ser arrebatada no final das coisas. Jesus vem buscar uma igreja, não ovelhas desgarradas. Jesus vem buscar uma igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você faz parte do corpo ou você está amputado? Você sabe o que é uma amputação? Alguém sabe aqui o que é uma amputação? É quando a gente perde uma parte do nosso corpo. Meu pai tem diabetes. Ele amputou 3 dedos do pé. Ele só tem o dedinho mindinho e o anelar do pé direito. Porque a diabetes, ele pegou uma ferida e aí necrosou e teve que cortar. Ele amputou. O pé dele é um toco de pé com 2 dedinhos. Uma vez eu perguntei para ele: pai, é ruim nos teus dedos, pai? Como é que é? Como é que você sente? Ele falou assim: filho, é como se eu perdesse alguém da família. É ruim para andar. Às vezes quando eu olho me dá tristeza. É difícil de me mover, me movimentar, levantar. Mas a gente tem que acostumar com isso, né? Falei: ruim, né, pai? Sabe, meu irmão, minha irmã? Jesus não vem buscar. Porque a gente tem pessoas que falam assim: ah, eu amo Jesus, eu não amo a igreja. Mas Jesus não vai buscar aquele dedo que foi cortado, que está lá jogado do lado de cá. Ele vai vir buscar um corpo, na qual esse você faz parte. Quantos aqui são corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí: não deixa ninguém te amputar. E nem se arranca, pelo amor de Deus. Fala para ela: não se arranca, meu irmão. Amém? Jesus vem buscar corpo, não vem buscar partes do corpo. Estão aqui comigo? Para concluir, aleluia, de acordo com a ciência da religião, a religião é um fenômeno antropológico. Que palavra bonita, né? Que é isso, pastor? Ou seja, religião é coisa de gente. É coisa de ser humano. Sabe por quê? A religião, ela não foi criada por Cristo. Ela foi criada antes de Cristo. A religião foi criada pelo próprio Deus. Deus colocou um dispositivo em mim e em você. Em mim e em você. Todo ser humano precisa de uma religião. E a Bíblia, nós lemos em Tiago 1:27, qual é a verdadeira religião? Todo ser humano precisa de religião. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Que heresia é essa? Meu querido, Deus sabia que a gente ama ficar longe dele. Deus sabia que para a gente se afastar dele é um pulinho, é facinho. Então ele colocou um dispositivo em cada um de nós. Porque a palavra religião significa religar. A religião, a igreja, ela tem a função de nos religar com Deus. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Sua Bíblia aí, então. Bem lá no Antigo Testamento. Eclesiastes. Capítulo 3. Verso 11. Quem achou, diga glória a Deus. Eclesiastes, fica perto de Provérbios ali. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: tudo fez Deus formoso
no seu devido tempo. Também colocou no coração do homem, sem que esse possa descobrir o que Deus fez desde o princípio até a eternidade. O desejo de busca por aquilo que é eterno, por aquilo que não é passageiro, por aquilo que é para sempre. Deus colocou aonde? No coração do homem. Fala assim, Deus colocou no meu coração. O que é a coisa mais eterna do mundo? Deus. Qual é a coisa mais eterna que existe? Deus. E Deus colocou no nosso coração o anseio por Deus. Deus colocou no nosso coração uma necessidade de buscar saber sobre Deus, as obras de Deus, porque a gente não sabe. A gente não conhece Deus. Por isso que a religião, ela facilita isso. Mas meu irmão, minha irmã, por isso que a religião, eu costumo dizer que religião é uma das formas de como devemos entender a vida. A religião é uma das formas como podemos entender o mundo à nossa volta. Religiões existem várias, amém? Mesmo antes de Cristo, surgiram várias religiões antes de Cristo. Porém, Cristo veio para reformar a religião, criando a igreja como a verdadeira religião. Meu irmão, minha irmã, os católicos entenderam isso. Uma das coisas para quem faz catequese, é dito que fora da igreja não há salvação. Porque religião tem, mas igreja, uma só. Estão aqui comigo? Por isso que eu falo que a igreja ela não foi criada, meu irmão, minha irmã, para ser mais uma religião. A igreja não foi criada para ser um banco financeiro. A igreja não foi criada para ser uma casa lotérica. A igreja não foi criada por homens. A igreja é um instrumento de Deus. A igreja é um instrumento de Deus para manifestar-se ao mundo. E a igreja funciona como uma agência catalisadora para evitar que o mal se espalhe pela terra. Se não houvesse igreja, a prostituição seria maior, a criminalidade seria maior, os roubos seriam maior, as falcatruas seriam maior. Se não houvesse igreja, ia estar bem pior. Mas graças a Deus que ainda existe a igreja. Eu sei que tem sido difícil. Tem muitas igrejas que mais escandalizam o reino de Deus do que ajudam. Hoje eu não consigo dizer que toda igreja é de Deus, eu não consigo. Mas eu consigo dizer que toda igreja tem alguém que é de Deus. Consigo dizer. Tem gente sincera servindo a Deus em várias igrejas. Mas eu não posso dizer que todas as igrejas são de Deus. Eu não posso. Eu não tenho essa coragem. Meu irmão, minha irmã, quero dizer para você essa noite, que hoje, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, Deus está ministrando algumas coisas no meu coração, mas hoje até dizer que sou evangélico eu tenho parado de dizer. Porque eu não sou mais evangélico. Porque ser evangélico virou uma cultura gospel. Eu prefiro dizer que eu sou filho de Deus. Prefiro dizer que eu sou discípulo de Jesus. Prefiro dizer que eu sou cristão, que eu sou metodista, mas evangélico eu não falo mais. Ser evangélico virou uma cultura gospel. E eu não faço parte da cultura gospel. Eu faço parte da cultura do reino. Eu sou filho. Não sou evangélico. Deus tem me dado umas palavras sobre isso. Eu quero ministrar a igreja mais para frente. Mas eu estou recebendo de Deus ainda, assimilando essas coisas.
Mas hoje eu nem evangélico mais eu falo que eu sou. Porque existe uma grande diferença entre a fé evangélica, a igreja evangélica, e existe uma grande diferença entre a religião evangélica e a fé no evangelho. Existe uma grande diferença. Estão comigo aqui? Existe uma grande diferença entre a religião evangélica e a fé no evangelho. São coisas diferentes. Hoje são coisas diferentes. A gente precisa ser mais uma igreja do evangelho do que uma igreja evangélica. Ser evangélico hoje virou status, modismo, cultura gospel. E eu não faço parte disso. Não sei, eu não sei, mas eu não faço. Eu não faço. Então a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa conhecer o projeto original da igreja. A gente precisa aprender e amar a igreja, porque a igreja é de Deus. E existem muitas igrejas de Deus aí, como essa que é. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Eu estou afirmando aqui que existem muitas igrejas que são de Deus, mas nem todas são. Quem é o fundador da igreja? Jesus Cristo. Aonde começou a igreja? Na cruz do Calvário. Quem são os que fazem parte dessa igreja? Os lavados, santificados, justificados e remidos. Há alguém aqui desse jeito? Amém? Você pode aplaudir Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Quero pedir que você se coloque em pé.